E aí pessoal, beleza? Professor Marcos, vamos começar agora a correção do simulado do quarto bimestre, beleza? Reta final agora, então assista aos poucos, se não der para assistir de uma vez só, beleza? E aproveita para estudar para a prova bimestral, tranquilo? Bora lá! Pessoal, primeira questão, uma questão do SAESP. Uma polegada corresponde a cerca de 2,5 centímetros. Um sapato comprado no exterior possui 6 polegadas de comprimento, que corresponde a... Então, gente, é uma questão de regra de 3 simples. Tem duas grandezas apenas, polegada e, no caso aí, centímetros. Então, ó, ele está dizendo aqui que tem uma polegada corresponde a 2,5. Então, você monta uma polegada, deixa eu só aumentar aqui. Uma polegada corresponde a 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. É lógico que você poderia fazer mais simples, entendeu? Que eu estou fazendo para explicar para todo mundo. Então, ó, uma polegada corresponde a 2,5 centímetros. Ele quer saber 6 polegadas. Ó, olha só, 6 polegadas. Polegadas vai corresponder a quanto, gente? Certo? Vai corresponder a x. Ó, aqui você pode utilizar o raciocínio lógico. Se uma polegada é 2,5 centímetros, 6 polegadas, o que aconteceu aqui quando foi para 6 polegadas? Aumentou 6 vezes, certo? Ó, olha aqui, aumentou 6 vezes. Vezes 6. Certo? Vezes 6. Então, também do outro lado vai aumentar na mesma proporção 6 vezes. Então, você poderia fazer desse jeito, já sairia automaticamente 2,5 vezes 6, beleza? Mas eu vou fazer utilizando regra de 3 para vocês aprenderem também esse raciocínio lógico e para aprender também para quando for regra de 3 composta, beleza, gente? Então, presta bem atenção que esse método aqui, ele serve tanto para a regra de 3 simples ou para a regra de 3 composta. A composta você não pode utilizar esse raciocínio lógico que é analisar de uma grandeza e fazer os cálculos. Você tem que colocar tudo multiplicando, beleza? Então vamos lá. Você colocou as grandezas aqui, o que você vai fazer então? Vai pegar onde está o x aqui, ó, igual aqui, ó, onde está o x, você vai colocar em forma de fração aqui. Então, 2,5. 2,5 e está para x, ó, dividido por x, vai ser igual. Agora você vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui. E se for ao contrário, inversamente proporcionais. Então, gente, se uma polegada tem 2,5 centímetros, se eu tiver mais polegadas, eu vou ter mais centímetros, certo? Então, se aumentou a quantidade de polegadas e aumentou a quantidade de centímetros, é diretamente proporcional. Então, olha aqui o que aconteceu. Ó. Aumentou a quantidade de polegadas e vai aumentar proporcionalmente a quantidade de centímetros. Então, diretamente proporcional. Aí você coloca o que? Diretamente proporcional quer dizer o que? Aumentou e aumentou. Ou diminuiu e diminuiu. Quer dizer que você coloca direto desse jeito que está. 1 em cima e o 6 embaixo. Você não vai mudar nada. Agora aqui, gente, a gente tem uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade de duas frações. A gente multiplica cruzado. Então vai ficar x vezes 1. Então isso aqui, ó, acarreta no que? X vezes 1, que é x. Vai ser igual a 6 vezes 2,5. Então, essa questãozinha é só fazer isso, né? Multiplicando aqui, ó, 2,5 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Só que não pode esquecer que esse aqui é o número decimal. Então, tem que considerar quantas casinhas decimais. Uma aqui, ó, depois da vírgula tem o 5, uma casa decimal. Então, considera uma casa aqui também, põe a vírgula. Então, na verdade, o x vai ser quanto? O x vai ser igual a 15. 15 o quê? 15 centímetros. Quer dizer, então,
que 6 polegadas vão ter 15 centímetros. Com isso, a alternativa D. Tranquilo, pessoal? Alternativa D. Questão 2. Saresp. Uma loja vende botijões térmicos para bebidas em 2 tamanhos. Um tamanho de 8 litros e outro tamanho de 2 litros. O botijão com capacidade para 8 litros é vendido a R$ 56,00. Se o preço dos botijões for proporcional à capacidade, o preço do botijão de 2 litros será. Então, gente, ele está falando aqui que o preço é proporcional a quanto que ele leva por litro, certo? Então, vou colocar as grandezas aqui. Olha lá. Então, as grandezas aqui, ó, 8 litros, ele falou que custa quanto? Ó, 8 litros, ó, 8 litros corresponde a R$ 56,00, certo? Vou pôr aqui R$ 56,00 direto, R$ 56,00. Ó, reais. Certo? E o botijão de 2 litros, ele falou que o preço é na mesma proporção. Então, quanto que ele vai custar esse botijão? Vai custar X reais. Esse aqui eu já vou fazer daquela maneira que eu falei para vocês, utilizando raciocínio lógico, beleza? Então, gente, se 8 litros dá para 56, custa R$ 56,00, o que aconteceu aqui, ó? Do 8 foi para o 2. Esse valor foi dividido, ó, esse valor foi dividido por 4. Então, o que eu vou fazer lá do outro lado? Também vou dividir por 4, porque ele já falou que é na mesma proporção. E essa proporção também é diretamente proporcional, ou seja, diminuiu a quantidade de litros e vai diminuir o preço na mesma proporção. Ou seja, dividiu por 4 e dividiu por 4. Ou seja, diminuiu e diminuiu. Agora, basta eu dividir 56 por 4, que já vai dar o resultado, certo? Então, fazendo essa continha aqui, gente. 56 dividido por 4. Ó. 56 dividido por 4 já vai ser quantos reais vai pagar no galão de 2 litros. Então vai dar 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Abaixo 6 deu 16. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 4 para 16, nada. Então o X, gente, no final das contas, o X vai ser igual a R$14. Olha lá, certo? Então um galãozinho de 2 litros vai ser R$14. Tá aí, R$14, alternativa D. Beleza, gente? Próxima. Questão 3 aí do Saresp. As questões de uma prova são avaliadas por ponto, de modo que um acerto vale 5 pontos positivos e um erro vale 3 pontos negativos. Então, gente, se ele acertar uma, ele ganha 5 pontos. Então, você vai multiplicar esse valor de acerto, valor de pontos, pelo número de acertos. Se ele acertar uma, vai ser 5 vezes essa questão. 5 vezes 1, 5. Se ele acertar 2 questões e ganhar 5 pontos em cada questão, 5 vezes 2, 10. Agora, se ele perder, ele vai perder 3 pontos. Então, ele errou uma questão. 1 vezes menos 3. Errou 2 questões, menos 6 pontos. Errou 3 questões, menos 9 pontos. E assim por diante, certo? E aí ele fala aqui, ó, em uma prova com 30 questões, Mirella fez 54 pontos. Quantas questões Mirella acertou? Para resolver o problema, denominou x e y o número de questões acertadas e erradas por Mirella, respectivamente. Então, a gente quer dizer o quê? Que o x vai ser a quantidade de acertos e o y a quantidade de erros. E pediu aos alunos que escrevessem o sistema de equações que conduza à solução do problema. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equações pedido pelo professor. Então, gente, estão os sistemas aqui. Ele não pediu para resolver o sistema. Olha só a questão. Então, o aluno não pode chegar apavorado, montar o sistema e resolver. Ele não quer saber quanto que é x e quanto que é y. Ele quer saber qual que é o sistema que você iria montar. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o número de questões, então, para resolver o sistema, você tem que ter 2 equações, no caso aí. Uma equação relacionada à quantidade de questões. Então, a quantidade de questões certas que ele representou por x,
mais a quantidade de questões erradas que ele representou por y tem que ser igual a 30 questões, certo? Essa é uma equação de acordo com o número de questões. Agora, a outra equação de acordo com o número de pontos, então tem que ser coerente. Então, se você está falando em quantidade de questões, questões certas mais questões erradas vai dar 30 questões. Essa é a primeira equação, importantíssima ela. A segunda equação em relação a pontos. Então, ó, se cada questão aqui, ó, cada questão certa valia 5 pontos, então a gente tem que multiplicar esse valor de questão certa aqui por 5. Como eu havia falado, se ele acertou uma, 5 vezes 1, 5. Se ele acertou duas, 5 vezes 2, 10. Agora a gente tem que tirar 3 pontos para cada questão errada. A questão errada sendo representada por y. E fazendo essas contas de questões certas e erradas, ele pontuou quanto? Deu lá no exercício, 54 pontos. Então eu percebo o seguinte, gente, que são duas equações, uma relacionada ao número de questões e a outra relacionada à quantidade de pontos, aqui é vezes também, certo? Então, o sistema que bate com o que eu montei aqui, o A não é, porque aqui está mais na segunda equação, o B não é porque está menos na primeira, o C, alternativa C. Olha lá, alternativa C, beleza? Então, questão 3, alternativa C, esse é o sistema a ser montado. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 4, Cotel. Para alimentar 12 porcos durante 20 dias são necessários 400 kg de farelo. Quantos porcos podem ser alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias? Então, gente, ó, as questões que envolvem regra de 3, elas, como que se caracterizam uma questão que envolve regra de 3, no caso aí é composta, que tem mais de duas grandezas? Você percebe que ele começa a falar uma quantidade de certos produtos ou certas grandezas e depois ele pergunta de uma e volta a falar de outras das mesmas grandezas, só que em numeração diferente, em quantidades diferentes. Então aqui, ó, para alimentar 12 porcos. Então a primeira grandeza aqui é porcos, certo? Que pode ser contado. Porcos é uma grandeza, por quê? Porque pode ser contado. Olha lá, então, ó, para alimentar 12 porcos, tá aí, 12 porcos, porcos é a grandeza. Durante 20 dias, olha lá, grandeza dias. Dias. 20 dias. Certo? São necessários 400 kg de farelo, então a grandeza quilograma. Olha lá, quilograma. 400 kg de farelo são necessários, beleza? Agora, quantos porcos podem ser alimentados? Olha, então a pergunta já foi feita. Quantos porcos? É o que ele quer saber. Quantos porcos? X porcos. Não sei quantos X. Podem ser alimentados com 600 kg. Olha só, ele começa a falar as grandezas novamente, mas em número diferente. Era 400 kg, agora são 600. Lá, 600 gramas de farelo durante 24 horas. 24 dias, quer dizer, desculpa. Olha lá, 24 dias. Voltou a falar a grandeza de dias, só que agora em número 24. Então, gente, conforme eu havia falado para vocês, né? Você montou, colocou grandeza embaixo de grandeza, pega isso aqui que está o x, ó, se você montou certinho, pega isso aqui e já coloca em forma de fração, certo? E já coloca a igualdade e fica tranquilo, faz as perguntas, ó. Então, 12 está para x, assim como... Agora, pessoal, a gente vai fazer as perguntas para saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou começar aqui pela grandeza dias. Tanto faz se começasse por a grandeza quilogramas, tá? Então, ó, se em 20 dias, a ração dá para 12 porcos, se tiver mais dias, olha o que eu vou fazer aqui, gente, ó, vou colocar o mais aqui, ó. Se tiver mais dias, ó, tem mais dias para alimentar o porco, mais dias, vai dar para alimentar mais ou menos porcos, gente. Então olha só, tem mais dias para os porcos serem alimentados, vai dar para alimentar mais ou menos porcos. Então é o seguinte, ó, em 20 dias alimentam 12 porcos. Se tiver mais dias, o que acontece com a quantidade de porcos? Tem que ser menos porcos, certo? Porque a ração vai acabando. Quanto mais dias, tem mais porcos para ser alimentados. Então, o que você tem que colocar? Se você tem mais dias para
para ser alimentados os porcos, então vai ser o que? Tem que ser menos porcos, senão a ração não dá, certo? Então uma grandeza aumenta aqui, ó, se tiver mais dias para os porcos serem alimentados, você precisa de menos porcos, certo? Olha lá, para a ração durar mais. Então, a grandezas inversamente proporcionais. Aumentou a quantidade de dias para alimentar os porcos, teria que ter menos porcos para poder durar a ração, né, gente? Então, aqui, ó, inversamente proporcional, quer dizer o quê? Que eu tenho que inverter aqui. O 24 vai em cima e o 20 vai embaixo. Agora, gente, a partir dessa fração aqui, a gente vai fazer o que com a próxima pergunta? A gente vai multiplicar, certo? Então, vamos lá para outra grandeza. Vou colocar de outra cor aqui. Vou colocar de verde. Ah lá, então, ó, com 400 kg de farelo, dá para alimentar 12 porcos. Com mais quilogramas, gente, olha só, com mais quilogramas de farelo, vai dar para aumentar mais ou menos porcos? Gente, mais quilogramas, mais porcos, ou seja, diretamente proporcional. De novo, 400 kg de farelo dá para alimentar 12 porcos. Mais quilogramas dá para alimentar mais porcos diretamente. Aumentou uma, aumentou outra na mesma proporção. Aí o que acontece quando é diretamente proporcional? Você vai colocar do jeito que está ali que você montou. Direto. 400 está em cima, então continua em cima. E o 600 está embaixo, continua embaixo. Certo? Então ficou dessa maneira aqui. Agora, gente, a dica. O aluno, quando estuda simplificação de frações no 6º ano e frações de equivalentes, é para o quê? É para uma ferramenta para você utilizar nesse momento. Então aqui, gente, olha só, esse zero com esse zero aqui, ó, esses dois zeros aqui, eu corto os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, eu simplifico, certo? Se tiver mais para simplificar, você vai simplificando, só não pode perder o controle. Então aqui, ó, simplifiquei o zero. Ó, esse 24 aqui, ele dá para ser dividido aqui com 20 aqui embaixo também, mas eu tô vendo que dá para dividir por 6 também, então vou lá, não tem problema, olha só. Eu posso ir com a outra também, então 24 dividir por 6 deu 4, e aqui 24 e 6 dividido por 6 dá 1. Então eu posso cruzar ali, né, o de cima com o de baixo, só que só pode fazer isso na multiplicação, tá, gente? Então o que eu fiz? Dividi 24 aqui por 6. Dividindo por 6, 24 deu 4 em cima. Dividindo 6 por 6 deu 1. Agora, quem que sobrou no numerador? 4 vezes 4. E lá embaixo, 20 vezes 1. Dá para simplificar? Ainda dá para simplificar. Então, vou simplificar de uma outra cor aqui para você não se perder. Então, ó, esse 4 aqui em cima dá para simplificar com 20 embaixo. Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1. E 20 dividido por 4 também vai dar 5. Beleza? Então, no final das contas, gente, quem que sobrou lá? Então, olha só. No final das contas, quem que sobrou? 12 está para x. Copia novamente, né? Você fez todas as simplificações aí. Se você já entendeu, você já pode multiplicar cruzado. Mas eu quero dar uma enxugada aqui para você entender. Então, lá no numerador, sobrou quem? 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 1, que é 4, e no denominador sobrou 5 vezes 1, que é 5. Tá aí. 5 vezes 1 é 5. Agora você tem uma proporção, você vai multiplicar cruzado, certo, gente? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Olha só, 4 vezes x, ó, multiplicar cruzado. Eu vou pôr uma setinha aqui indicando, ó. 4 vezes x, ou x vezes 4, 4x. Lá, 4x vai ser igual ao 12 vezes 5. Só que esse 12 vezes 5 eu vou deixar indicado, não vou multiplicar não. 12 vezes 5 ou 5 vezes 12. Por que eu vou deixar indicado? Já vou explicar. 5 vezes 12. 5 vezes 12. Vezes 12. Por que eu vou deixar indicado? Porque eu já sei, gente, não precisa aumentar o número, porque eu sei que esse 12 aqui, ele é múltiplo do 4, ele vai ser dividido por 4 aqui agora, ó. O 4 estava multiplicando, ele vai passar dividindo, ó. Olha lá, passou dividindo. Agora aqui, dá pra, ó, como está multiplicando aqui, gente, eu posso fazer isso, ó. 12 dividido por 4 dá 3 aqui em cima. Então, no final das contas, o x vai ser igual a 5 vezes 3, que é 15. 15 o que a gente está procurando, né?
15 porcos. Olha lá, resposta então, 15 porcos, alternativa A. Certo? Então, uma questão um pouquinho trabalhosinha, eu fiz passo a passo, explicando bem, mas na verdade o aluno faz bem rápido isso aqui, tá, gente? Vamos lá? Próxima aí. Quinta questão. Deixa eu ver a quarta aqui, terceira. Quinta questão, então. Ó, a questão do COTEC. Beleza? Vamos lá. Ó, estudo mostra que veículos híbridos com motor elétrico e a gasolina são menos poluentes. O seguinte quadro comparativo quantifica o CO2 emitido, gás carbônico, em gramas por quilômetro, certo, gente? Por um carro híbrido, um carro a gasolina e pessoas em diferentes situações. Então tá aí, gente, ó, a tabela aí, né? Tabela, o gráfico, beleza? Olha lá. E vamos ler isso aqui, né? CO2 emitido por quilômetro. Então, 25 km, 4 ciclistas emitem 25 gramas por quilômetro de CO2, certo? 4 pessoas andando emitem 50 gramas por quilômetro de CO2. Um carro híbrido lança 95 gramas por quilômetro de CO2. E assim por diante. 4 pessoas correndo emitem 100 gramas por quilômetro de CO2. E por último, carro a gasolina emite 120 gramas por quilômetro de CO2. Certo? Então aí, ó, de acordo com os dados do quadro, é correto afirmar que... Então o item A, vamos analisar o item A. Lá, item A. 2 carros híbridos emitem 15% a menos que CO2 que 2 carros a gasolina. Então vamos lá, 2 carros híbridos emitem 15% a menos de CO2 do que carros a gasolina. Então vamos calcular primeiro 2 carros híbridos. Quantos são 2 carros híbridos? Vamos ver se isso corresponde a 15% a menos do que CO2 de 2 carros a gasolina. Vamos lá, 2 carros híbridos. Quantidade de CO2 que eles emitem. Ó, um carro híbrido emite 95. Vou fazer direto, né, gente? Olha lá, aqui na tabela está escrito, ó, no gráfico, está escrito, ó, que um carro híbrido emite 95 gramas por quilômetro de CO2. 2 carros híbridos vai ser 2 vezes 95, que é 190. 95 vezes 95. 195. Aqui, ó, deixa eu fazer essa conta. 195. 190, pô. 190, certo? Ó, então 190. 109. O 11 ficou. Peraí, deixa eu fazer certinho. Então, ó, 95, né? Carro híbrido 95. 2 carros híbridos 190. Então 190 gramas por quilômetro. E aí ele está falando o que? 2 carros híbridos tá aí, emitem 15% a menos de CO2 do que 2 carros a gasolina. Vamos ver 2 carros a gasolina. Um carro a gasolina emite 120, 2 carros emitem 240. Então, ó, híbrido. Nossa senhora, é difícil falar essa palavra. Híbrido. Ah, esse aqui é híbrido. 2 carros híbridos. Agora, 2 carros a gasolina, 240. Gasolina. É lógico que eu estou escrevendo, demora um pouquinho, mas, né? Agora ele está falando o que, gente? Que 2 carros híbridos emitem 15% a menos do que 2 carros a gasolina. Então ele está falando que o 190 ele é 15% a menos do que 240. Então eu tenho que tirar 15% do 240 para ver se esse 190 de fato é 15% a menos do que 2 carros a gasolina, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou calcular quanto que é 15% do 240 e tirar essa quantidade do 240 para ver se vai dar o 190, né? Então vamos lá. 15%, ó, 15
15%. Lá, 15% de 240. Porque está falando que dois carros híbridos emitem 15% a menos. Vamos ver se é. Vamos ver se 190 é 15% a menos que 240. Olha lá, calcula aqui, depois a gente subtrai do 240. Tira esse zero aqui com esse zero. Aqui, gente, ó, 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Então vou dividir assim, ó, esse 15 aqui por 10. Cortei esse zero, deu 1,5. Então vai ficar 1,5 vezes 12. Gente, uma vez 24. Uma vez o 24 é o 24. Metade de vezes o 24 é 12, certo? Então, ó, uma vezes e meia é uma vez o 24 mais metade do 24. Ou seja, 24 mais 12, que é 36. Agora eu vou pegar o 240, vou tirar 36 para ver se vai dar o 190. Olha lá, fazendo a continha aí, ó. Tem que prestar aqui. Vem 1. Então deu 4. Deu 0. Deu 2. Então, gente, ó, o carro híbrido, o que que está falando no primeiro item? Ele está falando assim, ó, dois carros híbridos emitem 15% a menos CO2 do que dois carros a gasolina. 15% a menos? Não é não, gente, porque 15% a menos que 240 dá 204. Ou seja, dois carros híbridos emitem 15% menos. Não, é menos ainda que 15%, gente. Na verdade seria mais aqui. O carro híbrido é menos poluente ainda do que 15%. Porque se ele falasse 15% a menos, na hora que eu calculasse aqui, ele teria que dar exatamente 190, certo? Porque você pegou lá o carro a gasolina, tirou os 15%, se bateu com o carro híbrido, quer dizer que realmente o carro híbrido ele polui 15% a menos. Mas a gente tirou 15% do carro a gasolina e deu 204. Quer dizer que o carro híbrido ele é menos poluente ainda do que a gente estava imaginando. Mas ele não serve a alternativa. Então a alternativa A não seria, porque está falando que é 15, não é. É mais, é uns 20, 25%, não sei, né? Aí teria que fazer a conta, certo? Alternativa B. 12 bicicletas emitem mais CO2 do que 4 pessoas correndo. Então primeiro vamos ver quanto que 12 bicicletas emitem. Ele está falando que 12 bicicletas emitem mais, ou seja, é maior do que 4 pessoas correndo. Vamos ver 12 bicicletas, quanto que emitem. Ó, item B. Eu vou passar uma reta aqui para não confundir. B, vou colocar em azul. Olha só, o item B. Fazer bem com calma para você entender. Então, ó, 12 bicicletas emitem mais, tem mais CO2 do que 4 pessoas correndo. Então vamos ver, 12 bicicletas. Gente, 4 bicicletas, ó, 4 bicicletas, 4 bikes. Eu vou por bike, tá? 4 bikes. 4 bikes. Emitem aí na tabela, de acordo com a tabela, emitem 25 gramas por quilômetro de CO2. 4 bikes. Só que ele está falando aí que 12 bicicletas. Então o que tem que fazer? O que tem que multiplicar aqui por 3. Ó. Multiplicando 4 bikes por 3 vai dar 12 bikes. Ou seja, ele está falando aqui dessas 12 bicicletas, 12 bikes. Certo? 12 bikes, se eu multipliquei por 3 lá, tem que multiplicar por 3 aqui. 25 vezes 3 é 75. Ou seja, gente, 12 bicicletas emitem 75 gramas de CO2 por quilômetro. Então já sei a quantidade aqui, ó. 75 gramas. Agora, está comparando com quem? Com 4 pessoas correndo. Na tabela, no gráfico aqui, ó, 4 pessoas correndo, ó. 4 pessoas correndo, ó. 4 pessoas correndo, emitem, lá, correndo emite 100 gramas de CO2 por quilômetro. Então, o que ele está falando no item B? Que 12 bicicletas emitem, 12 bicicletas 75, ó, 75 gramas de CO2 por quilômetro. Ele falou que é maior, ó, emitem mais, ó, é maior do que 4 pessoas correndo. 4 pessoas correndo emitem 100 gramas de CO2. Então,
está errada, é falsa essa afirmação, falsa. Tá ali, tá a prova ali, certo? Item C. Vou passar um traço também. Item C, vou fazer de verde. Item C. Um carro a gasolina emite menos CO2 do que 5 pessoas correndo. Então, um carro a gasolina, vamos ver no gráfico. Um carro a gasolina, um carro a gasolina são 120 gramas de CO2 por quilômetro. E está falando que um carro emite menos, é menor do que 5 pessoas correndo. Vamos ver aqui, ó. Não tem aqui 5 pessoas correndo, gente, tem 4, certo? Não tem 5 pessoas correndo, tem 4. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma regra de 3 aqui para saber quanto que é uma pessoa correndo. Mas dá para saber aqui bem fácil, gente. Quer ver? Ó, olha só, vem comigo. Ó, vou fazer aqui. Ó. Na tabela tá assim, ó, que 4 pessoas correndo, vou pôr em preto aqui. Na tabela tá o seguinte, ó. 4 pessoas correndo, emitem. Deixa eu ler de novo. Um carro a gasolina que emite 120, né, é menos do que 5 pessoas correndo. 4 pessoas correndo emite 100. Certo? Emite 100 gramas de CO2 por quilômetro. Agora, se eu quero saber o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 4. Dividir, aliás, desculpa. Dividir por 4. Aí eu vou saber quanto que emite uma pessoa. Com isso aí eu aumento lá. Certo? Aqui, ó. Divido por 4. E aqui também eu divido por 4. É lógico que esse cálculo dá para fazer de rápido, né, gente? Cabeça, mas só para vocês entenderem. Para eu saber uma pessoa, eu somo nessa quantidade. Cada pessoa aqui, gente, corresponde a 25, né? Então vai dar uma pessoa aqui, ó, dividir por 4. E aqui vai ser 25. Beleza? Então cada pessoa correndo, ela emite 25 gramas de CO2 por quilômetro. Então eu já sei uma, agora eu já sei 5. Ou seja, aqui, ó, somando isso aqui, ó, somando aqui também. Então 5 pessoas agora, vou somar 5 pessoas, vai emitir quanto? 125 gramas de CO2, certo? E aí ele está perguntando, ele está afirmando justamente isso. Um carro a gasolina emite menos CO2 do que 5 pessoas correndo. 5 pessoas correndo emite 125. Então essa aí é a verdadeira. Item C é verdadeira, certo? Esse aqui bateu. Vamos para analisar o item D, só para a gente completar a questãozinha. Olha lá, na questão D aqui, deixa eu passar um traço. O item D. Olha lá, item D, só para a gente finalizar. Vou passar aqui também. Olha lá, item D. Vamos finalizar. Item D. 4 pessoas correndo emite o dobro da quantidade de CO2 emitido por 8 pessoas andando. Então vamos ver, 4 pessoas correndo emite o dobro. Olha lá, 4 pessoas correndo. Vamos ver quanto que é 4 pessoas correndo. Olha lá, 4 pessoas correndo é 100. Olha lá, 100. Ele está falando que isso aqui é igual ao dobro, ó, emite é igual ao dobro de quem? De novo, 4 pessoas correndo emitem o dobro da quantidade, ou seja, é o dobro da quantidade de 8 pessoas andando. Vamos ver aqui, ó. 4 pessoas andando é 50, 8 pessoas andando é 100. O dobro que 8 pessoas andando. Então ele está falando isso aqui, que 4 pessoas correndo, que dá 100 gramas de CO2 por quilômetro, é igual ao dobro de 8 pessoas andando. Não é igual ao dobro de 200. 100 não é o dobro de 200. Então, essa afirmação é falsa. Então, tá certo mesmo, gente. A alternativa C, questão 5. É uma questão bastante, para analisar bastante, tem cálculos para fazer para cada item. Então, esse é o tipo de questão, gente, com o aluno, que é o tempo que sobra na prova, que ele vai lá, volta e faz a questão. Essa questão é trabalhosa, mas dá para fazer. Tá bom? Vamos lá então para a questão. Então, questão 5, alternativa C. Questão 6.
Vamos lá. Instituto Avança São Paulo. Considere a tabela abaixo com os dados de uma empresa com a idade dos funcionários. Então a primeira coluna é a idade, né? 20, 25, 30, 35. E a frequência é o que? A quantidade de pessoas que tem com a idade de 20 anos. Quantas pessoas tem com 20 anos nessa empresa? Tem 8 pessoas com 20 anos. Quantas pessoas tem com 25 anos? 19 pessoas e assim por diante, certo? Dessa forma, a moda da idade é... aqui, gente, questão facinho, ó. Questão dada, né, de graça. Qual que tem a maior frequência? Então, a maior frequência visivelmente é o que quem quer. Olha lá. Certo? Dessa forma, a moda da idade é a moda. Ele quer a moda. A moda vai ser 19. Então, nessa empresa, ó, a quantidade de pessoas que têm idade de 25 são quantos? São 19. É a maior frequência que tem da idade de 25. Certo? Então, com isso, aí, ó, essa aí já é uma questão fácil, que o tempo que você não gastou dela era para fazer outra questão. Então, tudo vai encaixando, na verdade. Né? Então, alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 7. Fundação Getúlio Vargas, analista jurídico. Considere a lista de números. Então, tá a lista aí, gente, ó. Sabes que essa lista tem moda única igual a 2. Opa, vou grifar isso aqui, ó. Moda única, gente, quer dizer o quê? Que é apenas um número que é o valor modal, certo? Tem um número que tem a maior repetições de todos. Porque se ele falou que a moda é única, quer dizer só um número. Porque às vezes pode ter assim, ó. Tem um número que está repetindo, o 14 está repetindo 3 vezes e o 21 também. Então é valor bimodal. Então ele está falando que o 2 é o valor único modal da moda, né? Olha lá, aqui, ó. 2, ó. Moda única, valor 2. Tá aqui. Beleza? Agora a gente vai lá para os números. A mediana dessa lista de números é... Pessoal, essa questão aqui, você tem que analisar primeiro o que ele falou aqui, ó. Sabe-se que nessa lista tem moda única igual a 2. Aí você vem aqui na hora que você vai destacar, aqui, ó. Você olha aqui, ó. Tem 2. Aqui tem 2. Beleza? Vou marcar agora de outra cor que outro número que está repetindo. Esse número 5 está repetindo uma vez, aqui está repetindo 2 vezes. O número 5 e o número 2 estão repetindo em vezes quantidades iguais. Só que ele falou que o número 2 é o valor modal, o valor que repete mais. Então, se vocês repararem aqui, tem uma letrinha X. Essa letrinha X, então, para que o número 2 seja a moda, ou seja, tenha maior frequência de repetição, o X tem que ser número 2. Então, gente, com isso é o primeiro passo que o aluno deve fazer para essa questão. Então, o X é 2. Com isso, a moda de fato é o número 2. Agora, partindo desse princípio, o que ele quer? Ele quer a mediana dessa lista. Então, a gente já descobriu o valor do X. Agora, a gente deve fazer o quê? Mediana, você vai colocar na ordem crescente ou decrescente, e se o número de termos for ímpar, você vai pegar o termo do meio, que já é mediana. Se o número de termos for par, você pega os dois do meio e calcula a média aritmética. Então vamos lá, vou colocar em ordem crescente aqui esses valores, ó. Aí vai riscando de acordo com o que você vai ver, né? Menor valor aqui, gente, então esse x aqui, ó, esse x aqui é 2, eu vou colocar aqui em cima, beleza? Então, o número 1 é o menor valor aqui, ó. Eu só tenho um número 1, começa aqui 1, colocar na ordem crescente. Depois eu tenho 2, né? Ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 números 2, então 1 número 2, 2 número 2, 3 número 2. Depois eu tenho somente um número 3, risquei ali para eu poder ter o controle. Depois vem um número 4 somente. 2 números 5, 5 e 5. Deixa eu ver, 6, 5 e 5 já marquei. E depois vem o 6, o 7 e o 8, uma vez também só. 6, 7 e 8. Agora, se eu contar o número de termos for ímpar, eu pego do meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Número ímpar. Então, eu pego aqui e conto. Ó, a metade aqui vai ser o quê? Vai ser o sexto termo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pego do meio. Seria quem então? 4 aqui, ó. Por que a mediana? Eu coloquei em ordem crescente. E ó,
tem 5 termos desse lado aqui, ó, 5 termos desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, e 5 termos do outro lado, ó, 5, 5, 6, 7, 8. Então, o 4 é a mediana, certo? Então, alternativa B. Questão 7, alternativa B. Vamos para a questão 8. Enem. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo no período de 1985 a 1996, realizado pelo SEAD Diese, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Então, esse gráfico é sobre o que? Tá aí o título. Médias anuais da taxa de desemprego total. Grande São Paulo, 1985 a 1996. Aí, analisando aí, gente, ó, pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado, vamos analisar uma por uma. Olha lá, ele está dizendo aqui que a maior taxa de desemprego foi de 14%. Então, vamos analisar aqui, foi de 14%. A maior taxa, gente, maior, ele falou aqui, ó. A maior taxa de desemprego foi de 14%. Ó, visivelmente não foi de 14%, gente, foi de 16% aqui, ó. Se pegar aqui, ó, fazer uma reta aqui, né, visivelmente não foi 14%. Então, essa letra A aqui está fora. B. A taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período. Vamos lá para 1995. Olha lá, tá falando que 1995 foi a menor do período. Gente, olha aqui 1995, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Essa aqui, a menor, não é a menor. A menor é a qual? A menor é de 89, certo? Então, está errada. O item B. Está errado, está fora. Item C. A partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente. Então, ó, a partir de 1992, vamos ver. Olha lá, aqui tá, gente, 1992, vou grifar aqui, ó. Essa aqui, ó, a partir disso aqui, ó, põe vermelho. Ó, a partir disso aqui, ele falou que vai ser, a taxa vai ser decrescente. Então, chegou em 1992, ele falou que só vai ser decrescente. Então, ó, em 93 decresceu de fato, ó. Em 94 decresceu de fato. Em 95 decresceu, mas chegou de 95 para 96, gente, aumentou. Então, ela só foi decrescente de 92 até 95. Então, a alternativa falsa também, a alternativa C, a alternativa falsa. E é claro que tem que ser a letra D, né? Mas mesmo assim a gente vai analisar. No período de 1985 a 96, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Vamos lá. Então, vamos grifar aqui, ó, 1985, que é o começo, ó, o começo. E o final, ele falou que a taxa de desemprego esteve entre 8% e 6%. Vamos ver aqui, ó. Olha lá aqui, gente, ó. De fato, é aqui, ó. Se pegar aqui, ó, 8, ó. For vir aqui, ó, vai emendando aqui, ó. De 8 até 16%, ó lá, que era o máximo lá. Beleza? Então, variou aqui, ó. Variou isso aqui, ó. Certo? De 8, aqui é 8. Olha lá, 8%, que é a menor. E esse aqui, 16%. Então, de fato, é a alternativa D. Então, questão 8, alternativa D. Questão 9. Enem. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros de radar permitiu a elaboração de distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Então tá aí o gráfico, gente. Na vertical, aqui no eixo da vertical, tá os veículos em porcentagem. Então, ó, 5% dos veículos, 10%, né? Beleza? E aqui embaixo, gente, são velocidade em km por hora. Então, essa porcentagem aí, gente, é a quantidade. Então, a quantidade em porcentagem. A quantidade você vai ter que considerar, né?
vamos supor que são 5% dos veículos, então você tem que multiplicar pela velocidade. Então quer dizer que, vamos supor que seja 5% do veículo, seja 5 veículos. Os 5 veículos é a quantidade de veículos que estão a velocidade de 20 km por hora. Então você tem que considerar esses 5 como um peso, né? Para você não precisar escrever assim, um carro a 20 km, outro carro, outro carro, outro carro e outro carro a 20 km, você faz o que? Você multiplica essa quantidade por 5, certo? E depois divide pela quantidade. Então, a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é em km por hora de... Então tá, a média, gente. A média aqui vai ser a média ponderada, né? Então, a média ponderada. Por quê? Porque se eu fizer a média aritmética, vai ficar ó, um veículo a 20%, mais outro a 20%, mais outro. Aí quando chegar aqui, vamos supor que chegou aqui no 40%, considerando que vamos supor que seja um veículo, né? Cada veículo seja um veículo, a porcentagem seja um veículo, você vai ter que ficar repetindo esse 40 km por hora aqui 40 vezes. Você vai colocar assim, um veículo está 40 km por hora, mais outro veículo 40 km por hora, então é muito trabalhoso. Então você usa esses 5, 15, 30 aí como peso, certo? Vou destacar aqui, ó. Então está repetindo, ó, 5 veículos tem a velocidade 20 km por hora, 15 veículos, estou destacando aqui, ó, 30 km por hora e assim por diante, ó, 30 veículos tem velocidade 40, 40 veículos tem a velocidade 50 e assim por diante, certo? Apenas um veículo tem a velocidade de 80 km por hora. Então, esse que eu destaquei de vermelho, gente, são os pesos, beleza? Então, eles vão ser multiplicados pela velocidade e quem que vai ser o divisor, né? Vai ser esses próprios vermelhinhos que eu marquei. Então, vai ser 5 vezes, ó, 5 vezes 20, mais 15 vezes 30, 15, ó, 15 vezes 30, mais 30 vezes 40, mais 40 vezes 50, vezes 50, mais 6 vezes 60, mais 3 vezes 70. Questãozinha vai ser trabalhosa, mas não é difícil não. E mais 1 vezes 80. Ó, 1 vezes 80. E agora? Igual. E quem que vai ser o denominador de tudo isso? Vai ser a soma dos pesos, né? Que a porcentagem é a quantidade de veículos. Então vai ser 5. Vamos somar aqui, já colocar direto, gente, para a gente ganhar tempo, né? Senão fica muito longo o vídeo, ó. Então vamos somar isso aqui, ó. 5 mais 15 dá 20. 20 mais 30, 50. 50. Isso aqui tem que bater 100%. 50 mais 40 dá 90. Ó. E esses três juntos aqui dá 10. 90 mais 10, 100. 100%, né? Então é como se a gente considerasse que tem 100 veículos. Então aqui, pessoal, olha só. Vai ficar... Vamos dar uma melhorada aqui embaixo. Vamos fazer os resultados. Ó, a média ponderada. Aqui é a média aritmética ponderada, porque teve peso. 5 vezes 20 dá 100. 100 mais 10 vezes 30 é 300. Mais metade de 300 é 150. Então vai ficar 450. Pode fazer as continhas aí depois, tá, gente? Mais 30 vezes 40 vai dar 1.200. Mais 40 vezes 50, que é 2.000. Mais 6 vezes 60, que é 360. Mais 3 vezes 7, 210. Mais 80. Certo? Igual. Tudo isso dividido por 100. Olha só, toma cuidado, hein? Você não pode cortar esse 100 aqui de baixo com o primeiro 100 lá não, hein? Porque está somando.
Agora vamos fazer a conta aqui. O que deve fazer de cabeça a gente faz, ó. Vamos pegar o maior aqui, ó. 2.000. Vou cortar aqui, gente, já para vocês entenderem, tá bom? Ó, fazer bem devagar, ó. 2.000, vamos somar o que dá para somar de cabeça, ó. 2.000 mais 1.200 dá 3.200. 3.200 mais 100, 3.300. 3.300 mais 450, 3.750. 3.750 mais 200, 3.950. Só que tem mais 10, 3.960. Vamos ver aqui, 3.960. Agora eu vou fazer a continha aqui, não vou arriscar não. 3.960 mais 360 mais 80 dá 440. Mais 440. Aqui eu erro, eu tenho que fazer conta tudo de novo. Ah, vai dar 6 mais 4 dá 10, sobe 1. Aqui 9 mais 1, 10 mais os 14, vem aqui 4. Então, ó, gente, fazendo toda essa conta aí deu 4.400. 4.400 que está sendo dividida por 100. Olha que beleza. Corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Ficou então 44 a média, gente. 44 a média então. Então a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida em quilômetros por hora é 44 km por hora. Alternativa A questão 9. E finalizando aí a última questão, Brasil Escola. Um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados. Então tá aí, né, a pesquisa da turma do ensino médio. Qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Gente, a amplitude você vai pegar desde amplitude, qual que é o maior delas e qual que é a menor delas. Então você vai pegar essa variação desde a maior até a menor. Então você tem que pegar o menor número aqui, ó. Olhando aqui, ó, 15, 16, 14 é o menor de todos, depois 14. 14 é o menor, mas você tem que pegar agora o maior. Ó, 14. Você vai pegar o maior, o menor vai subtrair do maior. Então vai ser 14 é o menor. 14 menos qual? Vamos pegar o maior. Então é a diferença entre a maior frequência e a menor frequência. Aqui o maior de fato é 18, ó. Então o menor é 14, o maior é 18. Então, ó, olha que questãozinha, gente. Questãozinha só para você saber a amplitude. Então a amplitude você pega o maior valor e tira o menor valor. Acabou aqui, ó. 18 menos 14, 4, já era. Beleza? Então alternativa D. Questão 10. Tranquilo? Pessoal, vem aqui comigo. Gente, é isso aí, a correção do simulado do 9º ano do 4º bimestre. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Vai cair esse conteúdo na prova bimestral, tá bom? Espero que vocês tenham ajudado, vocês entenderem um pouquinho mais a resolução. Passa uma moto aí. E até a próxima, beleza? Valeu!